De acordo com uma jornalista, o Lula tá triste. Tadinho do Lula. E não é só isso, Lula estaria ansioso, preocupado por não conseguir governar como antes, com o mesmo poder dos seus 2 primeiros mandatos. No vídeo de hoje eu explico por que essa, entre aspas, notícia cheira a sentimentalismo barato, cheira a desculpa esfarrapada de um governo que já nasceu fracassado. Já faz algum tempo que Lula vem inventando desculpas para o evidente fracasso de um governo que mal começou. Primeiro, ele tentou emplacar a narrativa de que Bolsonaro e Guedes tinham deixado uma herança maldita. Não colou. Depois, ele deu início a uma campanha para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, baixasse a taxa de juros na marra. Não deu certo. Aí, enquanto viajava o mundo, ele falou em golpe contra Dilma, em perseguição dos fascistas, em genocídio, até uma pandemia que matou 700 milhões de brasileiros, o Lula inventou. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência. Tudo para esconder a incompetência de um governo que até aqui não tem um só projeto digno para o país. E isso com 37 ministérios. Enfim, até aqui, Lula sempre teve uma desculpa na ponta da língua para justificar algo que eu falo há anos e que talvez seja óbvio para você, mas não é para todo mundo não. A genialidade política de Lula é uma fraude. Tanto não é óbvio para todo mundo que tem liberal fingindo que só percebeu agora que Lula não é tudo isso que a imprensa disse dele. E agora, diante de 2 derrotas simbolicamente importantes, num Congresso Nacional que, cá entre nós, não vale muita coisa, não desde que o ministro Flávio Dino anunciou uma parceria com a STF, Lula começa a inventar desculpas que apelam para o sentimentalismo do brasileiro. Não é a primeira vez. Em outra tentativa recente de apelar para o sentimentalismo, ainda na semana passada, Lula disse que sofre com dores fortíssimas no fêmur. Eu tô com um problema na cabeça do fêmur. E você é ortopedista, você sabe disso. E você sabe que você vai ter que me curar. Agora parece que ele vai culpar os analgésicos pelas bobagens que diz. Só pode. Sobre esse vídeo aí, eu gosto quando ele diz pro médico, você vai ter que me curar. Tão revelador. Pois bem, agora Lula mandou a assessoria avisar que está triste e ansioso. Um quadro que qualquer psiquiatra de botequim sabe que sugere a tão temida depressão. E se tratando de Lula e do PT, já que a notícia foi passada por assessores anônimos, como sempre acontece nesse tipo de jornalismo aí, infelizmente a gente tem que desconfiar, sempre. A gente sempre tem que se perguntar a quem interessa esse tipo de notícia, a quem interessa a imagem de um Lula cabisbaixo e impotente, politicamente falando, é claro. Mas vamos supor que a, entre aspas, notícia seja verdadeira e não só uma desculpa para um governo que, eu já disse aqui, nasceu fracassado. Um fracasso oriundo, olha só que chique, de uma ilegitimidade que todo mundo já percebeu. Vamos supor que Lula esteja mesmo triste e ansioso, que esteja até deprimido. Para mim, essa tristeza, depois de menos de 5 meses de governo e depois de uma suposta vitória nas urnas, revela 2 coisas. Primeiro, a mais importante, a tristeza presidencial revela um descompasso do Lula, ou melhor, do Luiz Inácio da Silva, com a realidade. Apesar dos sinais evidentes de que Lula jamais será amado de novo pelo povo, não depois do mensalão, do petrolão, de Dilma e principalmente da cadeia, ele preferiu acreditar nos puxa-sacos e, com quase 80 anos, concorreu a uma eleição num país que é bem diferente daquele do início do século. De volta ao poder, Lula está se chocando com essa realidade, uma realidade que vai contra o que lhe diziam os assessores e o próprio ego. Em outras palavras,
Parece que uma porçãozinha minúscula do Lula está percebendo que a imagem que a imprensa militante fez dele não é a mesma que o povo faz dele. E aqui cabe algo que talvez seja uma boa notícia. Talvez Lula esteja se olhando no espelho e encarando o próprio reflexo pela primeira vez, com quase 80 anos de idade. A segunda coisa digna de nota na notícia da tristeza do Lula, se é que a tristeza é verdadeira, é a aposta que a esquerda insiste em fazer no sentimentalismo. É uma estratégia que a esquerda sempre usa quando se vê emparedada pela realidade. É o diabinho, sabe aquele do desenho animado? Que sopra lá no ouvido dos assessores e dos jornalistas amigos. Vai lá! Diz que ele está triste, vai, se aproveita do bom coração, da compaixão das pessoas. Quem sabe assim elas vão ter pena dele e vão esquecer que Lula gastou, em apenas 4 meses, mais de 12 milhões de reais no cartão corporativo. Nada poderia ser mais imoral, mais abjeto. E o pior é que, em se tratando do Lula e do PT, essa tristeza e ansiedade aí não fazem nem sentido. Afinal, como pode estar triste um presidente que não precisa do Congresso para governar, já que tem o STF ali, quase inteirinho à sua disposição? Em todo caso, não fica triste não, Lula. Se Deus quiser e o STF permitir, em 2026 você volta para casa. No meu texto de ontem para a Gazeta do Povo, esse aí que você tá vendo na tela, eu digo que tem gente, tem espertalhão se aproveitando do seu desespero político. É um negócio que me deixa furibundo da vida, ver gente pintando a realidade como se fosse um verdadeiro inferno. Não é, tá longe disso. Claro que o Brasil não tá assim às mil maravilhas, não é isso que eu digo no texto. Afinal, a gente tem Lula, tem Haddad, tem Randolph, tem Alexandre de Moraes, tem censura, tem crise, tem violência, tem ditadura. Mas a vida não se resume só ao noticiário político, né? Esse, para mim, é o lado mais perverso do debate atual. Tem gente que usa o noticiário como uma desculpa para se desesperar e para espalhar o desespero por aí. Aliás, sobre isso, preste atenção ao que eu disse no vídeo de hoje. Esse aqui mesmo, sobre a tristeza do Lula. Perceba como são frágeis esses aí que gostam de posar de super-homens. E no meu texto de hoje, para a Gazeta do Povo, eu pergunto como você se imagina e imagina o Brasil daqui a 5 anos. Sério, bote a imaginação aí para funcionar e seja honesto consigo mesmo. Como você imagina o país lá em 2028? Talvez você se surpreenda com a imagem que vai surgir aí desse exercício. Talvez você descubra que o Brasil do futuro não é tão diferente assim do Brasil do presente. Mas para me ler tem que assinar, e assinar é muito fácil, rápido e barato. Custa só R$ 5,90 nos primeiros 3 meses. Clique no link da descrição, assine e tenha acesso ao melhor jornalismo feito hoje no Brasil. E já que você chegou até aqui, aproveite para dar o seu like, para comentar, compartilhar este vídeo e se não tiver inscrito ainda, acione o sininho e se inscreva no canal. Até amanhã! Eles não querem só nos calar, querem ter o controle da mídia, querem decidir o que você pode falar nas redes sociais. Essa é a hora de nos unirmos contra a censura. A Gazeta está fazendo a sua parte para defender a liberdade de expressão. Faça você também a sua. Precisamos do seu apoio. Você vai comprovar na prática o que é jornalismo feito com a convicção na liberdade.